10 de agosto de 2005, a 19 mil pés, na face Rupal, do Nanga Parbat, no Paquistão, Tomás Umar vê um helicóptero de resgate do exército paquistanês se aproximando. O alpinista esloveno não come há 6 dias. O rádio dele está quase sem bateria e seus dedos dos pés estão azuis pelo congelamento. Em minutos, ele será salvo da morte certa e virará herói nacional. A Eslovênia vai explodir de comemoração, mas o que ninguém percebe é que sobreviver a este dia pode ser a pior coisa que poderia acontecer com ele. Este alpinista já está morto. Ele só não sabe disso ainda. Bem-vindo ao Extreme. Agora você deve se perguntar, por que sobreviver a um resgate seria algo tão ruim? Para entender, é preciso saber o que ocorreu com Tomás Umar 8 anos antes, quando sua relação com a morte nas montanhas mudou profundamente. Em 31 de outubro de 1997, Tomás Umar escalava a face oeste do Nuptse, parede de gelo e rocha de 2.400 metros no Nepal, com seu grande amigo Janis Jeglic. Esses dois alpinistas eram estrelas em ascensão na comunidade de escalada eslovena. Janis, em particular, era querido por todos. Ele era talentoso, experiente e tinha a reputação de ser um dos alpinistas mais seguros do país. Durante 5 dias, eles lutaram para subir por essa face incrivelmente perigosa. O clima estava absolutamente brutal. Ficaram quase 4 dias sem conseguir se mover devido às tempestades. O fogareiro deles vazou, deixando-os perigosamente desidratados. Em certo momento, a barraca deles ficou tão comprimida pela neve que quase sufocaram. E eles estavam fazendo tudo isso sem corda. Não havia nenhuma conexão de segurança entre eles. Se um caísse, o outro não podia segurar. Era ousado, veloz e muito arriscado. Na terceira noite, Jeglic disse algo estranho para Umar. Ele disse: se escalarmos, seremos felizes para sempre. Se não, faremos metade da Eslovênia feliz. Ele fazia piada sobre a política da escalada eslovena e o establishment, que nem sempre aprovava seu estilo agressivo. Mas havia verdade nessa piada. Muitas pessoas achavam que o que eles faziam era arriscado desnecessariamente. Mesmo assim, em 31 de outubro, eles fizeram o ataque final ao cume. Eles estavam escalando sem corda, o que significava que não havia nenhuma conexão de segurança entre eles. Janis estava um pouco à frente, talvez uns 15 minutos, e às 13h15. Janis avisou por rádio que chegou ao topo. 15 minutos depois, Umar chegou ao cume, mas Janis não estava lá. O que Umar encontrou, em vez disso, foram pegadas na neve que simplesmente terminavam, e o rádio de Janis caído na neve onde ele o deixou. O vento naquela crista era extremamente forte. De alguma forma, nesses 15 minutos, entre Jeglic e Umar chegarem ao cume, uma rajada de vento o lançou para fora da montanha. Ele caiu milhares de metros pela face sul e nunca mais foi visto. Umar estava sozinho a 25.400 pés no topo de uma parede de 8.000 pés com seu parceiro morto e a noite chegando, e precisava descer sozinho. O que aconteceu em seguida foi absolutamente brutal. A lanterna de cabeça de Umar apagou durante a descida. Ele perdeu os óculos de neve e teve alucinações devido ao cansaço e desidratação. Além disso, uma avalanche o arrastou pela encosta e, de alguma forma, ele conseguiu parar a queda. Ele demorou 2 dias para chegar à base e, ao aparecer no acampamento, sofria de queimaduras pelo frio, desidratação grave e trauma psicológico. De volta à Eslovênia, as pessoas lamentaram a morte de Janis. Ele era o favorito de muitos alpinistas, e embora todos reconhecessem que Umar havia sobrevivido a algo incrível, havia sussurros. Culparam Umar pelo ocorrido, dizendo que o homem errado voltou do Nuptse. Umar afirmou sentir que o homem errado voltou do Nuptse. As cicatrizes psicológicas eram profundas. Desde então, Umar passou a escalar, sozinho, pois não suportava perder outro parceiro. Pequeno desvio nesse trem do caos. Para entrar na comunidade extrema, assista vídeos exclusivos feitos para você. Tenha acesso antecipado ao nosso outro conteúdo e vote em enquetes de conteúdo. Venha se juntar a nós no Patreon. Te vejo lá.
O triste é que essa não foi a primeira vez que ele passou por um trauma, nem de perto. Veja bem, Humar nasceu em 1969 na Eslovênia, quando ainda fazia parte da Iugoslávia comunista. Ele cresceu em uma família de classe trabalhadora. O pai dele era construtor e achava que escalar era completamente inútil e perigoso. O primeiro cinto de escalada dele era só um cinto de segurança de Fiat usado, mas aos 20 anos, algo aconteceu que mudou quem ele era. Humar foi recrutado pelo exército iugoslavo e ficou em Kosovo durante o auge das tensões étnicas nos Balcãs. O que ele viu lá o horrorizou. Ele servia ao lado de sérvios que guardavam albaneses étnicos, e o tratamento brutal que presenciou ia contra tudo em que acreditava. Quando seu serviço militar terminou e ele pediu para ir para casa, o exército não permitiu. Em vez disso, eles o detiveram, fizeram lavagem cerebral nele e o maltrataram. E então, eles o abandonaram em uma estação de trem em Kosovo, numa cidade que era hostil às forças iugoslavas. Quando o Humar voltou para casa, ele estava destruído. Ele sofria de estresse pós-traumático grave e lidava escalando. Pessoas que já têm traumas anteriores, muitas vezes, usam esportes radicais como uma forma de automedicação. A adrenalina e o foco intenso necessários para sobreviver silenciam temporariamente os demônios. Com o tempo, é preciso mais intensidade para obter o mesmo efeito como um vício. Acho que foi isso que ocorreu com Humar. Ele passou a escalar sozinho rotas muito arriscadas, conhecidas no clube como Solos da Morte e Montanha Doente. Escalar não era só um hobby ou uma paixão, era terapia e fuga. Só nas montanhas ele conseguia respirar de verdade. Em 1999, Humar já era um dos alpinistas mais renomados da Eslovênia. Ele havia vencido o Pioli d'Or, que é basicamente o Oscar do montanhismo, por uma escalada no Ama de Blom, mas sua conquista mais marcante ainda estava por vir. A face sul do Dhaulagiri, montanha de 26 mil pés no Nepal, é uma das paredes mais perigosas dos Himalaias. Uma elevação vertical de 13 mil pés com uma taxa de mortalidade de 40%. Reinhold Messner, que é um dos maiores alpinistas que já existiu, tentou essa rota 2 vezes e falhou em ambas as tentativas. Ele a chamou de impossível e em outubro de 1999, Humar decidiu escalá-la sozinho. Sem parceiro ou apoio, ele escalou aquela parede por 9 dias. Uma pedra grande atingiu sua perna a 5.700 metros de altitude. Felizmente, não quebrou, mas podia ter destruído tudo. No 8º dia, ele estava a 7.800 metros e o tempo estava ficando mortal. O vento era feroz e o frio insuportável. O acampamento base falou com ele pelo rádio. Ninguém fez isso antes. É hora de pensar em descer. E Humar, em seu estado exausto e privado de oxigênio, olhou para uma fotografia de seu garotinho, Tommy, que ele havia trazido consigo. Naquele momento, por exaustão ou falta de oxigênio, Humar teve uma visão. Ele disse que viu claramente o pequeno Tommy curvando o dedo fora da foto e dizendo: "Volta para casa, papai." Naquele instante, ele tomou uma decisão que talvez salvou sua vida. Ele disse: "Percebi na hora, você vai morrer. Se você continuar, vai morrer." Então ele voltou. Ele não chegou ao topo, é verdade, mas sobreviveu. De volta à Eslovênia, as pessoas comemoraram mesmo assim. Reinhold Messner, considerado um dos maiores alpinistas, disse que alcançar o topo era secundário perto do que Humar realizou. Ele chamou isso de a ascensão mais importante da década e declarou Humar o alpinista mais notável de sua geração. Ele escalou sozinho mais alto naquela face do que se pensava possível. Humar virou atleta do ano da Eslovênia. Ele recebeu o emblema da liberdade do presidente. Ele era tão famoso que um cartão apenas com Thomas Humar, Eslovênia, chegaria até ele. Ele tem tudo: fama, reconhecimento e status de herói nacional. Mas em outubro de 2000, apenas um ano depois, algo aconteceu que deveria ter encerrado de vez a carreira de escalador de Humar. Ele construía uma casa para uma família na Eslovênia. Numa noite escura, ele pisou em uma escada inacabada e caiu 3 metros no concreto. Ao olhar para baixo, viu a perna direita.
na torcida sobre o peito, com o fêmur totalmente despedaçado. Seu calcanhar esquerdo estava esmagado. Os médicos disseram que ele teria sorte se sobrevivesse, quanto mais voltar a andar. Eles consideraram amputar uma ou ambas as pernas, mas os médicos deram o veredito final. Ele passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas. Escalar era impossível, sua carreira acabou. Mas Rumar simplesmente se recusou a aceitar o destino que decidiram para ele. Ele se recusou até mesmo a ficar no hospital. Ele fugia de cadeira de rodas pelas ruas e, com força de vontade sobre-humana, forçou seu corpo a se recuperar. Após quase uma dúzia de cirurgias e um regime brutal de reabilitação, ele voltou a andar e, quase imediatamente depois, voltou para as montanhas. Em 2005, Rumar já havia retornado à escalada de elite e, naquele verão, ele mirou na parede de montanha mais alta da Terra, a face Rupal do Nanga Parbat. Vou te contar algo sobre o Nanga Parbat. Essa montanha é conhecida como a Montanha Assassina e por um bom motivo. Antes de Ermanbul escalá-la com sucesso em 1953-31, pessoas já haviam morrido. Tentando, você ouviu certo, 31. Em 1934, uma tempestade matou 4 alpinistas alemães e 6 sherpas. Em 1937, uma avalanche soterrou 18 sherpas e 12 alpinistas vivos. É uma das montanhas mais mortais do mundo. E a face RUPAL, que Rumar queria escalar, era uma parede vertical de 4.500 metros de gelo, rocha e neve, que exige uma das escaladas mais técnicas e desafiadoras do planeta. O irmão de Reinhold Messner morreu lá. O próprio Messner a chamou de Montanha do Destino, mas Rumar, por algum motivo, estava confiante. Ele até trouxe algo em comum para essa expedição. Ele trouxe uma astróloga chamada Natassa, que viajou da Eslovênia especificamente para ler as auras da montanha e determinar o momento espiritualmente favorável para começar a escalada. Sei que parece estranho, mas Rumar realmente acreditava nisso. Ele achava que as montanhas tinham alma. Ele acreditava que com a preparação espiritual adequada, as montanhas o protegeriam. A casa dele era cheia de cristais, esculturas budistas, imagens da Virgem Maria e fotos de gurus indianos. Ele usava um pêndulo para checar seus chakras antes das escaladas. Isso era real para ele. Em 1º de agosto de 2005, às 15, as nuvens se dissiparam. Natassa disse que o momento era certo. Rumar começou a escalar sozinho. Durante dias, tudo foi como planejado. Mas em 3 de agosto, a 6.400 metros de altitude, algo deu errado. O mar se encontrou em um labirinto de gelo. Basicamente, era uma formação de neve e gelo pendurados, onde qualquer direção levava ou a um terreno intransponível ou à morte certa. E então, sem aviso, o chão sob seus pés desabou e ele caiu em um buraco. De alguma forma, ele conseguiu parar a queda e improvisou uma pequena prateleira de neve para se sentar. Pelas próximas 2h30, ele tentou escapar, mas depois de avançar talvez uns 90 metros, ele desistiu. A neve estava instável demais. Toda a estrutura parecia que podia desabar. Então ele passou a noite naquele buraco de gelo, tentando se recuperar e achar uma forma de sair daquela situação. Ele não sabia, mas aquele buraco de gelo viraria sua casa pelos próximos 6 dias. Na manhã de 4 de agosto, às 6h46, o rádio de Kumar chiou até o acampamento base. Sua voz estava tensa. Não posso me mover para cima, para baixo ou para a direita. Só para o à esquerda. Às 13h38, ele voltou a falar no rádio. Uma queda de pedras feriu seu braço e pescoço. Tudo estava encharcado. Ele sentia dor constante e precisava de ajuda urgente. Ele chegou a enviar um sinal de Mayday para a Embaixada da Eslovênia, na esperança de qualquer tipo de ajuda. E foi aí que essa história se tornou uma crise internacional. Porque lá na Eslovênia, algo absolutamente insano começou a acontecer. Veja, antes de Rumar ir ao Paquistão, sua equipe já havia criado um site
para postar atualizações da escalada. Isso foi em 2005. Cobertura ao vivo na internet não era comum, mas a intenção era que os eslovenos acompanhassem seu progresso. Quando a notícia se espalhou de que Humar estava preso, o site explodiu de acessos. A equipe no acampamento base passou a publicar atualizações horárias sobre seu estado, alimentação e carga da bateria. Onde estavam os planos de resgate? Tudo em tempo real. O site começou a travar. Eles precisaram de 7 servidores dedicados para suportar o tráfego. Em uma semana, houve 56 milhões de visitas. Os eslovenos acompanharam atentamente, pela televisão e computadores, as atualizações frequentes sobre o homem preso na montanha do outro lado do mundo. Até os presidentes dos 2 países se envolveram. Isso já não era mais apenas um resgate, era uma questão de orgulho nacional e diplomacia internacional. Poucas horas depois, o chanceler da Eslovênia ligou para o ministro do Paquistão. O ministro do Interior do Paquistão contatou a aviação do exército. Enquanto consultavam especialistas e faziam planos de resgate, Humar lutava para sobreviver em condições quase inimagináveis. A cada 5 minutos, avalanches passavam roncando por ele dos 2 lados. A umidade estava entre 90% e 5,99%, o que significava que nada secava. Nem o saco de dormir, nem as roupas ou o equipamento dele. A temperatura era de 14 a 19 graus Fahrenheit, mas o vento deixava a sensação ainda pior. Para sobreviver, Humar precisou ser criativo. Ele secou as meias debaixo das axilas, soprando nelas com o hálito. Quando sua mochila rasgou, ele costurou de volta, usando linha de faca e os dentes. Ele desacelerou os batimentos cardíacos através da meditação, controlou a respiração e entrou no que chamava de estado especial apenas para lidar com o terror puro. No 4º dia, seus dedos dos pés ficaram azuis. Ele os massageou com creme, temendo gangrena. Ele dormia de cabeça para dentro em um túnel de neve em U, usando os cotovelos para empurrar as avalanches que o soterravam. Sua comida se reduziu a 2 pacotes de sopa, 5 pedaços de queijo e um pouco de presunto cru. Ele tinha 4 pilhas restantes para o rádio. Em 7 de agosto, com voz fraca e trêmula, ele disse: "Minha 5ª noite nesta armadilha gelada se tornou insuportável. Se esse tempo continuar, não vou conseguir aguentar por muito mais tempo." Imagino o terror que ele sentiu, pensando que cada respiração podia ser a última e se alguém chegaria a tempo para salvá-lo. Mas a ajuda estava a caminho. O exército do Paquistão tinha um plano, mas era extremamente arriscado. Nos primeiros dias após o pedido de socorro de Humar, o clima impediu qualquer tentativa de resgate. Fortes tempestades e nuvens densas cobriam a montanha, mas em 9 de agosto o tempo melhorou. O exército enviou 2 helicópteros, Lama SA-315B, para a área rapidamente. Essas aeronaves francesas foram feitas para grandes altitudes, mas mesmo helicópteros especializados tinham dificuldade em operar com segurança a 19 mil pés normalmente. Eles os reduziram ao essencial, removendo tudo desnecessário para maximizar a capacidade de elevação. Em 9 de agosto, eles tentaram o primeiro resgate, mas uma névoa densa cobria a montanha. Humar podia ouvir os helicópteros como sons distantes, mas não conseguia vê-los. Os pilotos voaram perto o suficiente para ver onde Humar estava e determinaram que o resgate era teoricamente possível. Mas eles precisavam de clima perfeito, tempo perfeito e execução perfeita. Um erro e todos morreriam. Na manhã de 10 de agosto, apesar do tempo incerto e das nuvens ainda escondendo a posição de Humar, os pilotos Tenente-Coronel Rashid Ullah Baig e Major Khalid Amir Rana tomaram sua decisão. Eles iam tentar às 5h45. Eles chegaram à montanha e viram Humar preso à crista de neve. O que aconteceu depois foi uma das manobras de voo mais impressionantes que já ouvi falar. Os pilotos se aproximaram em um ângulo, com Humar na posição das 9 horas. Aqui a situação se torna assustadora. Helicópteros têm um medidor que indica a potência usada. Ao nível do mar, é possível pairar usando 60% a 70% da potência, porém, a 19 mil pés com o ar rarefeito,
O medidor indicava 98%. Isso significa que eles estavam usando quase toda a potência que o helicóptero tinha só para se manter no ar. Mal tinham força para levantar 70 quilos, peso aproximado de uma mochila. As pás do rotor estavam girando a poucos centímetros da parede de rocha. Se uma rajada de vento tivesse atingido eles de forma errada, se o piloto tivesse cometido até o menor erro, as pás teriam atingido a montanha e todos teriam morrido instantaneamente. Eles balançaram uma corda com nós e um assento improvisado na direção de Humar. Ele estendeu a mão e agarrou, mas então algo deu errado. No caos, Humar esqueceu de soltar o mosquetão do parafuso de gelo na parede. Quando o helicóptero subiu, o mosquetão ainda estava preso nele. A corda ficou esticada entre o helicóptero e a montanha por um instante. O helicóptero foi puxado com força para a parede de rocha enquanto os pilotos lutavam com os controles. As pás do rotor giravam em direção à parede. Naquele momento, todos no acampamento base pensaram que veriam o helicóptero bater na montanha com Humar preso. Então o parafuso de gelo se soltou da parede. O helicóptero deu um tranco para longe da face. A habilidade de Baig manteve eles no ar. Durante 10 minutos, Thomas Humar ficou pendurado em uma corda sob o helicóptero enquanto voavam ao acampamento base. Ao chegar ao acampamento base, Thomas foi examinado imediatamente pelos médicos. Ele estava com um leve caso de congelamento nas mãos e nas pernas. Estava exausto. Não comia há dias, mas estava seguro. Ele não tinha ferimentos graves. Bem, pelo menos nenhum novo. A Eslovênia entrou em festa. Pilotos paquistaneses receberam a maior honraria militar da Eslovênia por bravura. Muitos eslovenos incentivaram Humar a disputar a presidência, e ele provavelmente venceria, segundo Reinhold Messner. Thomas Humar é um dos melhores e mais resistentes alpinistas e vai conseguir. Parecia um milagre, mas nem todos pensavam assim. Alguns membros da comunidade internacional de escalada reagiram de forma muito diferente ao resgate de Humar. Um alpinista americano de destaque escreveu: "Hoje, qualquer despreparado, cuja habilidade não acompanha suas grandes ambições, pode usar o rádio, pedir socorro e esperar ser salvo pela cavalaria." Alguns alpinistas achavam que Humar era mais vigarista do que alpinista de ponta, competindo em vez de agir com sensatez. Um mês após resgatar Humar, Steve House e o americano Vince Anderson escalaram a face RuPaul, vista por muitos como uma repreensão deliberada. Eles fizeram isso em estilo alpino leve e exemplar, sem mídia, atualizações ou resgate, só uma ascensão rápida e limpa. Isso fez o drama altamente divulgado de Humar parecer um circo. A crítica doeu profundamente, e talvez tenha sido isso que levou ao que aconteceu em seguida. Porque Humar não parou de correr riscos extremos. Em vez disso, ele apenas parou de divulgá-los. Por exemplo, em 2007, ele fez a primeira ascensão solo da face sul do Annapurna, uma das paredes mais perigosas do mundo. Mas dessa vez, ele quase não contou para ninguém. O mundo só soube quando ele ligou do cume, sem cobertura da mídia, atualizações em site ou alarde. Ele aprendeu a lição errada com as críticas. Ele não estava escalando com mais segurança. Ele só estava escalando de forma mais secreta. Novembro de 2009, Thomas Humar chega silenciosamente ao Nepal, fiel ao seu novo estilo. Quase ninguém sabia que ele estava lá. Ele veio tentar escalar a face sul do Langtong Lerung, uma das rotas mais perigosas da região. Ele estava fazendo isso sozinho, sem parceiro de escalada, sem sherpas guiando, apenas Humar e a montanha. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Langtong Lerung. Não é o Everest e nem está entre os 50 picos mais altos do mundo, com 7.227 metros. Veja o essencial sobre essa montanha. Só 14 das 50 e uma tentativas de escalada foram bem-sucedidas. Taxa de sucesso de 27%. 16 alpinistas morreram lá, 13 soterrados por avalanches. E a face sul que Humar tentava não era escalada com sucesso desde 1995. O plano de Humar era simples: escalar a face sul em estilo alpino, rápido, leve
e com um mínimo de equipamento. Montando acampamentos ao subir, atingir o cume e descer, demonstrar a si e ao mundo que ainda era um dos maiores alpinistas vivos. Mas desta vez, sem o circo da mídia que cercou Nanga Parbat. Em 5 de novembro de 2009, Umar saiu do acampamento base e iniciou a subida da montanha. No acampamento base, apenas seu cozinheiro, Jagat Limbu, permaneceu monitorando suas chamadas de rádio por 2 dias. Umar continuou avançando para cima. No dia 7 de novembro, ele alcançou 20 mil pés e estabeleceu um bivac em uma crista. Tudo seguia conforme o planejado e fazia bom tempo. A escalada era difícil, mas controlável, e o tempo, apesar de imperfeito, se mantinha. Em 9 de novembro, a cerca de 20.700 pés, Umar decidiu. Ele falou com Jagat no acampamento base pelo rádio, e suas palavras dizem tudo. Estou aqui, não é possível, eu vou descer. Ele descia, leu os sinais, tempo mudando, dificuldade e riscos aumentando. E ele tomou a decisão certa. Assim como no Dalagiri, em 1999, quando viu a foto do filho e voltou, exatamente como aprendeu a fazer, ele estava descendo. Algo ocorreu durante a descida, mas não sei exatamente quando. Tudo o que sabemos é que, quando ele falou com Jagat pelo rádio mais tarde naquele dia, sua voz transmitiu uma informação que fez o sangue de Jagat gelar. Ele sofreu um acidente, quebrou a perna, as costas e teve lesões nas costelas. Provavelmente ele caiu na descida, escorregou no gelo, perdeu o apoio. Nunca saberemos. A 20.700 pés, em uma face da montanha não escalada há 14 anos, esses ferimentos foram catastróficos. Umar enfrentava uma realidade que evitava desde 2005. Agora, nenhum milagre viria. Sem crise internacional, presidentes ligando ou 56 milhões assistindo online. Apenas um homem sozinho, em uma montanha morrendo. Só posso imaginar o que devia estar passando pela cabeça de Umar nesses momentos. Será que ele lembrou do Nanga Parbat ou dos filhos quando foi resgatado pelos helicópteros? Será que ele percebeu finalmente que as montanhas, nas quais ele acreditava terem alma, na verdade, não o amavam de volta de alguma forma, por mais impossível que pareça? Umar sobreviveu àquela noite. E na manhã de 10 de novembro, reuniu forças suficientes para fazer uma última chamada de rádio para Jagat Limbu. Jagat precisou se esforçar para ouvir sua voz fraca. Umar só disse algumas palavras antes da transmissão acabar. Jagat, esta é minha última. E então, silêncio. A linha ficou muda. Tomás Umar nunca mais transmitiu. Por 4 dias, equipes de resgate buscaram desesperadamente. Em 10 de novembro, um helicóptero sobrevoou a face sul, sem avistar nada. O tempo ruim limitava a visibilidade. Uma equipe forte, de Sherpas, foi enviada imediatamente, trabalhando o mais rápido possível, fixando cordas e subindo quase 500 metros em direção ao local onde Umar disse que estava. Mas não o encontraram, ele não estava lá. Em 12 e 13 de novembro, o mau tempo, neve intensa e risco de avalanche impediram novas tentativas de resgate. Uma equipe de resgate suíça, da Air Zermatt, voou para Katmandu para uma busca de resgate. Mas só podiam esperar o tempo melhorar e torcer para achá-lo vivo. No dia 14 de novembro, após 3 horas de busca aérea, eles finalmente avistaram algo. Mas o que encontraram não fazia sentido. O corpo de Umar estava a 18.400 pés, 2.300 pés abaixo do que ele informara e bem mais à esquerda do previsto. Em outra parte da face, o corpo estava totalmente congelado. A perna quebrada era visível até mesmo do helicóptero. Como Umar acabou tão lá embaixo? Será que ele, mesmo com costas e perna quebradas, conseguiu rastejar montanha abaixo por 4 dias, tentando desesperadamente descer a uma altitude onde helicópteros pudessem resgatá-lo? Consegue imaginar tamanha força de vontade e sofrimento? Avançando centímetro a centímetro por uma parede de gelo quase vertical, com ossos quebrados, consciente da morte, mas recusando-se a desistir. O terreno íngreme e rochoso onde ele foi achado torna isso quase impossível. Estamos falando de um homem que voltou a andar após médicos dizerem que ele ficaria em uma cadeira de rodas para sempre.
Ou será que ele sofreu uma segunda queda catastrófica algum tempo depois de sua última chamada de rádio? Talvez tentou descer, mas enfraquecido pelos ferimentos e exposição, perdeu o controle e despencou pela encosta, parando 700 metros abaixo. Se isso ocorreu, por que as roupas e o equipamento dele estavam intactos? Uma queda dessa altura deveria ter destruído tudo. Talvez nunca saibamos o que ocorreu. Ao recuperarem a câmera, encontraram as últimas fotos tiradas por Umar. E essas fotos partem meu coração. Elas observavam a vista para cima e para baixo de um couloir muito íngreme, rumo ao cume. Ele tentava alcançar, descendo ao acampamento base, que jamais veria novamente. Até o fim, mesmo sabendo que morreria, Umar ainda olhava para os dois lados, diante de uma escolha. E, com base no local onde encontraram seu corpo, parece que ele estava tentando descer. Ele estava tentando sobreviver, ele estava tentando voltar para casa. Mas desta vez, as montanhas nas quais ele acreditava não deixaram. Penso no homem que sobreviveu ao Kosovo e voltou ferido. Ele viu seu melhor amigo ser lançado da montanha e precisou descer sozinho enquanto alucinava. Ele caiu de 3 metros no concreto e disseram que nunca mais andaria, mas se recuperou apenas com força de vontade. Quem ficou 6 dias preso a 5.800 metros e foi salvo por um resgate considerado impossível, penso que, a cada vez que ele sobreviveu, isso pode ter reforçado a crença, consciente ou não, de que era protegido, que as montanhas nas quais ele via a alma o favoreciam e que poderia seguir se arriscando, pois o universo sempre o salvaria. Existe uma linha tênue entre determinação e compulsão, entre coragem e imprudência, entre ultrapassar limites e ignorá-los. A história de Kumar me faz pensar se, às vezes, sobreviver não é ser salvo da morte. Isso apenas adia o inevitável, enquanto te faz pensar que é invencível. Tomás morreu no único lugar que lhe deu a única paz que ele conheceu desde Kosovo. E embora sua morte seja trágica, há algo profundamente humano em sua história. Um homem buscando escapar de seus demônios nos lugares mais extremos da Terra, encontrando tanto a salvação quanto a destruição no mesmo mundo vertical. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.